bom que fez tudo aí. Pra quem tiver vindo pra Baixada do Sofrido, tudo parado aí. Pois acaba de ser publicada a notícia de que os caminhoneiros decidiram entrar de greve, presidente. Movimento abaixo o diesel, não passa ninguém, tá bom? Ó, tá lá em cima da serra aí, ó. Movimento baixo diesel. Pra quem acha que a guerra não afeta, tô aqui já há 3 horas quase esperando pra pagar caríssimo no combustível. Ou é assim ou a gente fica sem combustível. Caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Ninguém tá querendo levar pânico aqui, tá, gente? É a informação que a gente conseguiu apurar, então a gente vai ir atrás desse assunto, que é muito importante para o dia a dia das pessoas. Essa informação veio do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. O movimento é atribuído como resposta ao reajuste do diesel anunciado pela Petrobras. E quem não está querendo trabalhar com motorista, vai para casa, vai seguir outra profissão. Agora nós temos que se mobilizar. Se nós queremos um bom trabalho, um bom frete, é uma vergonha, é uma vergonha. Precisa trabalhar, precisa, mas tem que primeiro que abrir na cara. Parar de ser humilhado. Nós temos que armar na cara, nós temos que correr isso, pô. Para! A força do país está na nossa mão, pô. Que é isso? Hoje eu participei lá da reunião no Porto de Santos, né? Várias pessoas envolvidas, várias lideranças, vários caminhoneiros. E a categoria, a maioria que lá estava, decidiu pela manutenção de cruzar os braços, né? Que de fato as condições que a gente está tendo hoje, com esses altos aumentos aí de combustível, não tem como manter o transporte rodando. A gente também vai fazer uma reunião com as outras entidades também do Brasil afora, para que a gente tenha todo mundo alinhado. Aí a gente vai passando para vocês. Então assim, estamos de fato de estado de alerta, e aí a gente vai... O inteiro tá conspirando contra ele. Deus tá interferindo no nosso país. Olha só. Filho dele, escândalo de mesada, Banco Master envolvendo o pessoal do governo, o Correios e as estatais quebradas, completamente quebradas, o povo não consegue mais comprar no supermercado, não consegue mais encher o carrinho. Aí acontece agora mais um novo fato. São duas coisas que mais afetam a opinião do povão em relação à presidência, tá? O governo. É o preço dos alimentos e preço dos combustíveis. Esses são os dois fatores que mais acertam em cheio a aprovação ou desaprovação. Na questão dos alimentos, todo mundo sabe, tá um absurdo fazer compras hoje, tá tudo muito mais caro. Mas dos combustíveis agora, o Lula, nossa, cara, ele caiu uma bomba no colo dele. No momento que os caminhoneiros estão cogitando greve geral, e os entregadores e os motoboys, entregadores de aplicativo, também estão falando em greve geral por conta dessa tentativa dele de arrancar o dinheiro através de impostos, o preço do combustível no Brasil explode. E olha que o Lula tentou diminuir através retirando, né, o PIS e o COFINS. Mas vamos lembrar disso aqui. Me acompanha até o final desse vídeo. Isso aqui é um trecho da propaganda eleitoral do Lula em 2022. Meus amigos e minhas amigas, alguém aí na sua casa ganha em dólar? Seu salário sobe quando o dólar sobe? Então por que a Petrobras está reajustando o preço do combustível em dólar? O Brasil é autossuficiente em petróleo. Prestou atenção, o Brasil é autossuficiente em petróleo, então a variação do dólar lá fora, da barril de petróleo, não deveria afetar. E o custo do nosso petróleo é irreal. Nos governos do PT, a gasolina, o gás e o diesel era irreal. Lutar para abrasileirar os preços dos combustíveis é um compromisso do PT. E foi isso que ele fez, ele abrasileirou o preço dos combustíveis. E qual é o resultado disso? Pois é, olha só o peso dessa notícia agora. Vamos então para as ruas de São Paulo. Júlia Vilela está chegando ao vivo e vai falar sobre essa disparada e tentar explicar essa situação para nós, Júlia. Bem-vinda. Olha lá. Bom dia. Dá para ver os preços daqui. Posto, meu Deus. Bom dia, Lívia, Lúcio, a todos que acompanham a nossa programação. Pois é, me posicionei justamente aqui ao lado da placa para que vocês possam acreditar, né, realmente, porque parece inacreditável. Aqui, por exemplo, olha, gasolina comum, R$ 8,59, tá ali em cima, mas a gasolina premium aditivada, que eles chamam, aqui embaixo, na última colocação, R$ 9,99, praticamente R$ 10. Gente, olha isso aqui, a gasolina em São Paulo tá R$ 8,59 e o etanol tá R$ 6,79. E olha que eles tentaram colocar mais porcentagem de etanol na gasolina para ver se barateava o preço e arrebentava com os nossos motores.
Pois é, William, tem que pesquisar, não tem outro segredo neste momento. Esse posto em questão fica aqui na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista, numa região nobre. Movimento por aqui é um pouco discreto, que o que chama a atenção é essa diferença de preço quanto à forma de pagamento. Ó, vamos olhar, gasolina comum, por exemplo, preço de bomba, R$ 9,39. Se a pessoa pagar pelo Pix, R$ 7,69. Ou seja, sonegação de imposto. A única maneira de baixar o preço da gasolina é não pagar os impostos do governo. Mais de R$ 1,50 mais barato. E aqui no Cashback, que é uma outra promoção que eles oferecem, R$ 7,99. Meus amigos e minhas amigas, alguém aí na sua casa ganha em dólar? Seu salário... Isso aí em Roraima, hein? Aí sobe quando o dólar... E não, o gás e o diesel era em... Olha como que tá, gente. Isso é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro a situação tá assim. Agora, é importante lembrar. Isso aqui foi dia 13 de setembro de 2022. 13 de setembro de 2022. Olha como que tava a gasolina e o etanol no governo Bolsonaro. No final do governo Bolsonaro. Etanol 2,99. São Paulo. Pelo lugar tá 2,50. Olha isso aqui. Gasolina 4,59. Em São Paulo, com o governo Bolsonaro, 2,99 o etanol, 4,59 o Lula. O Lula, a gasolina. 3 anos depois. Pois é, olha. 3 anos depois. Cadê para ficar melhor aqui para ver? 3 anos depois, nós temos o etanol 6,79 e a gasolina comum 8, R$4 a mais. A gasolina dobrou de preço no governo Lula. Dobrou, gente. E dobrou também o etanol. Dobrou. Isso é 100% de aumento em 3 anos. Porque o Lula fez o quê? Ele abrasileirou o preço da gasolina. Parabéns aos envolvidos. Então, queridos caminhoneiros, é greve. Se vocês estavam esperando alguma coisa, o momento é agora. O diesel tá 9... Eu não tinha visto isso aqui, não. O diesel tá 9,24. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá, o diesel, 9,24. Como é que o caminhoneiro vai conseguir ter lucro com diesel desse valor? Isso aí vai... E não é só quem tem carro e caminhão não, viu? Tudo que chega na prateleira do supermercado chega porque um caminhão levou até lá. Então tem que incluir no custo do produto final o transporte. E o transporte vai ficar mais caro, quer dizer que tudo vai ficar mais caro. Vai ficar tudo mais caro, não adianta. Parabéns para você que fez o L. Então nós estamos passando por uma das piores crises. Caminhoneiro, greve. Entregadores de motoboy, greve. O Brasil tem que parar, me desculpa. O Brasil inteiro tem que parar, tem que ser greve geral. O governo do Lula. Se você acha importante acompanhar essas informações, já deixa sua curtida no vídeo, comenta aqui embaixo sua opinião sobre esse assunto, compartilha esse vídeo para que mais pessoas entendam o que está acontecendo em Brasília. E aproveita para verificar se você já está inscrito no canal, tá? Porque você não pode perder as próximas notícias da política brasileira, porque cada vez está ficando mais quente. Roubo de cargas. E agora, talvez o mais grave, preço dos combustíveis, óleo diesel. De há muito, os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que na verdade interessa para todos os 200 milhões de brasileiros. Não tem encontrado eco no Legislativo. Sobrou-lhes o Executivo que teima a se omitir. Assim sendo, apenas a paralisação prevista a partir de segunda-feira poderá forçar o Presidente da República a dar uma solução para o caso. Do exposto, a nossa solidariedade. Que vocês sejam felizes e alcancem realmente o objetivo que interessa para vocês e para todos nós, 200 milhões do lado de cá. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Chicão, Bolsonaro em fevereiro de 2018, antes da facada, antes da eleição, ele dizia, Chicão, que a luta era com relação ao preço do pedágio, a indústria da multa, o preço o valor pago pelo frete, a condição das estradas e o preço dos combustíveis. Chicão, repito, preço do pedágio, a indústria da multa, o valor pago pelo frete,
condição das estradas e o preço do diesel. Entendo eu, Chicão, que a pauta é a mesma até hoje, é isso? Isso, o ex-presidente Bolsonaro falou em 2008. Eu me atrevo a dizer para você que 20 anos antes disso, em 1998, nós fizemos uma grande manifestação no país e naquela ocasião já brigávamos por isso. Ou seja, de 18 para 1998 são 20 anos. Nos 20 anos até 18 nada mudou. De 18 para cá muitas coisas foram construídas, mas elas estão apenas no papel. Na realidade, na prática, no nosso dia a dia, infelizmente, não temos nada. Né? O que conquistamos no papel não existe, digamos assim, por parte do governo federal, nenhuma forma de ter uma fiscalização efetiva para que as coisas se apliquem. O que se aplica para nós são as cobranças, né? Como todos os brasileiros, os nossos deveres temos que cumprir fielmente. Agora, nossos direitos é na luta e não mudou nada de 30 anos para cá, eu diria, de 1998 para cá, nada mudou. Nós continuamos correndo atrás e, infelizmente, a nossa importância para esse país eu vejo que é de fundamental grandeza, porque se existe Brasil, existe em primeiro momento o caminhão. Muita gente dá valor ao agro, claro, tem que bater palma, o agro faz um grande trabalho pelo país. Mas vamos lá, o trator que está lá na fazenda do agro é o caminhão que levou a colheitadeira. Não vou falar da semente, do defensivo, do fungicida, do querosene, do óleo diesel para as máquinas. Então nós temos uma função muito importante, eu diria até mais importante, talvez até do que o próprio sistema que gere o país, mas nós não temos o nosso reconhecimento. E é na luta, na tentativa de luta para que a gente possa, pelo menos, continuar sobrevivendo. As pessoas do Brasil, o governo federal, os governantes não entendem que se a categoria dos caminhoneiros morrer, a máquina chamada Brasil acaba. E é nesse sentido que nós estamos aí, mais uma tentativa de mobilização. Esse movimento agora, Pitoli, me permita dizer o seguinte, que quem está encabeçando isso aí é o pessoal do Porto de Santos, do Sindicato de Santos, pessoal do Sindicato Bahia, sindicatos portuários lá de Itajaí, Santa Catarina, e o pessoal da Brava. Nós fizemos um chamamento em dezembro, infelizmente não tivemos êxito, muita gente colocou a data de dezembro que ela não era adequada. No entanto, o nosso pensamento era correto. Nós chamamos um início de movimentação no dia 4 de dezembro e nós sabíamos que a Câmara dos Deputados entraria em recesso no dia 14, ou seja, seria 10 dias para a gente, de repente, iniciar um janeiro numa situação diferente. Naquela ocasião, em dezembro, ainda não tínhamos o cenário que temos hoje. Hoje a coisa está bem pior. A coisa está bem pior do que estava em dezembro. E cada dia pior. E se a categoria morrer, o Brasil para. O Brasil morre. Na verdade, não para, morre. Chicão, assim. Chicão, mas no meio disso tudo a gente também tem quem, embora esteja e faça parte da categoria, venha a ter um olhar mais eleitoreiro do que para defender o caminhoneiro, né? Que é aquele que está preocupado com a eleição de Lula e que como uma eventual paralisação poderia prejudicar o PT do Lula. Mas essa turma não está olhando para os caminhoneiros, né, Chicão? Ô Pitoli, eu até achei estranho, eu acho que comentei alguma coisa com você, essa movimentação agora, nesse momento, ela está sendo chamada basicamente por sindicatos. Os sindicatos têm suas bases territoriais de domínio, eles não falam pelo Brasil inteiro, não falam pela categoria dos autônomos, né? A CNTA, que seria a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, não se manifestou no sentido de apoiar. Então, os sindicatos, propriamente ditos, eles fizeram esse chamamento. Num primeiro momento nos causou uma certa estranheza, porque a gente sabe, digamos, dos vínculos que tem, né, com a Casa Civil, com o ministro Guilherme Boulos. A gente sabe desse entendimento. Aí chamaram uma mobilização. Pois muito bem. Eu acho estranho, por exemplo, você se propõe a dizer que faz uma casa, e daí na metade da casa você muda. Não quero mais fazer uma casa, eu quero fazer um castelo. Para fazer um castelo precisa de mais recurso. De ontem para hoje algumas coisas mudaram. O governo, naturalmente, que reagiu, chamou não, né, através da entrevista que foi noticiada em todos os órgãos de imprensa ontem. Eles estão muito preocupados com isso, porque eles sabem que a categoria tem força e que se nós realmente decidirmos de buscar os nossos direitos de forma efetiva, nós complicamos a gestão do país, né? Nós complicamos de modo geral e as eleições esse ano estão aí. Eu queria ver o mesmo peso esse ano e a mesma medida que foram tomadas lá no ano da eleição em 2018, que lá não podia baixar
imposto, porque isso aí beneficiaria talvez o governo da situação. Agora pode. O governo federal baixou, tirou PIS e COFINS, representou em torno de 30 a 35 centavos de desconto na bomba, num dia. Não chegou na bomba esse desconto, no outro dia a Petrobras reajustou em 38 centavos. Então, quer dizer, é uma jogada casada do governo, ó, eu vou fazer de conta que eu tiro o imposto aqui, vocês reajustam o preço amanhã e nós continuamos arrecadando. Então, medida para enganar bobo, e nós, bobo que somos, estamos indo na conversa. Ontem, o governo se comprometeu que no dia de hoje, dia 19, vai editar e imprimir e mandar publicar uma medida provisória que vai obrigar os embarcadores a pagar o piso mínimo, que vai aumentar de forma exponencial a fiscalização do piso mínimo. Eu acho interessante que quando está tudo indo e ruindo, não fazem nada. Quando aperta o sapato, daí de uma hora para outra eles têm a solução do milagre. Não creio. Outra proposta que eles fizeram também é contactar os governadores para tirar ICMS dos combustíveis, e o governo federal daria 50% dessa redução em compensações fiscais para os estados. Também não acredito que isso vá vingar. A questão dos nossos problemas hoje estarem agravados em relação a dezembro deve-se ao fato de que o Brasil é um país muito rico, nós temos superávit de produção de petróleo, mas, no entanto, o que faltou, eu diria, foi uma política de Estado de forma permanente que buscasse o desenvolvimento do Estado no sentido de garantir o refino do petróleo. Não adianta nós ser autossuficiente, vender o nosso petróleo para depois comprar produto lá de fora mais caro, trazer de volta mais caro. Para você ter uma ideia, o desabastecimento ele está mais ou menos se acentuando no país. A gente tem bastante informação com relação a isso aí em várias regiões do país já, inclusive redes grandes de postos trazendo comunicado oficial de que está limitado a 300 litros de abastecimento por veículo. Isso aí, para que as pessoas do Brasil entendam, 300 litros de combustível no tanque de um caminhão que roda média e longa distância não dá um dia de serviço. Dá um pouco mais de meio dia de trabalho. Então, o que está acontecendo? O óleo diesel lá fora hoje, em função da guerra, ele está custando R$3 mais caro do que o que custa aqui dentro. Se nós já não estamos tendo condição de pagar o que está aqui dentro, como é que o Brasil vai importar óleo diesel para trazer a R$3 mais caro que o nosso? Daí vai chegar na bomba a quanto? A R$12? Por que isso, Chicão? Veja bem, em 2005, para ser preciso, no dia 16 de 12 de 2005, o governo lançou a pedra fundamental da refinaria Abreu e Lima, que até agora alardeia-se que é a mais moderna da Petrobras, que tem capacidade de refinar o nosso petróleo, o nosso óleo bruto, que é um óleo mais pesado em relação ao óleo do Oriente Médio. Essa refinaria de Abreu e Lima teria capacidade, no final do seu projeto concluído, de 260 mil barris dia de refino. Qual é a situação hoje? Estimativa de investimento nessa refinaria era de 40 bilhões. Nós estamos em 2026, ou seja, 21 anos após o lançamento da pedra fundamental, e ela só está operando com a metade da capacidade. Hoje a capacidade de refino dela é de 120 a 130 mil barris. Agora, para que haja conclusão do projeto, foi o ano passado, se não me falha a memória, feito um aditivo de mais 12 bilhões para concluir essa refinaria. Então, absurdo. Além da parceria com a PDVSA, né, da Venezuela, através do Maduro, que veio aqui, colocou o nome no papel, mas que nunca contribuiu nada do ponto de vista de investimento para essa refinaria. Outra questão, refinaria Premium 1, foi lançada a pedra fundamental, eu até tenho dito aí em tom de brincadeira, mas uma triste realidade, que o governo federal provavelmente vai lançar, eu imagino que até o final do exercício do presidente Lula, ele vai lançar o 38º Ministério, o Ministério das Pedras Fundamentais. Lança-se muitas pedras fundamentais no Brasil, porém as obras não saem do papel. Sai o dinheiro dos cofres do Estado, né? Foi lançado o Prêmio 1, que seria a maior refinaria do Brasil. Aonde? Em Bacabeira, no Maranhão. Tá só o mato lá, não tem nada. Foi lançado o Prêmio 2, na ocasião, em 2010, isso, as duas. 2010, com a presença do então governador à época, Cid Gomes, do estado de Ceará, lá no complexo portuário do Pecém. Até hoje não saiu do papel. Estimativa de produção, Pecém, 300 mil barril. Prêmio 1, 600 mil barril. Aí nós já estaríamos falando em 900 mil barris de petróleo dia. Se Abreu e Lima, com 21 anos de início das obras, tivesse concluída, nós teríamos mais de 1 milhão de barris dia de capacidade de refino. Isso nos daria
autossuficiência. Isso não nos colocaria na situação que nós estamos hoje. O preço disparou, até também não entendo por quê. Agora, quando existe a possibilidade dessa paralisação, o governo colocou a Polícia Federal, o PROCON, colocou todo mundo para correr atrás para ver o que está acontecendo. Ou seja, depois que o leite derrama, querem sair correndo com um paninho para enxugar para poder resolver os problemas. Chicão, ontem, meu carro é a diesel, e ontem voltando de São Paulo, eu parei no primeiro posto ali na Castelo Branco para abastecer, eu estava com meio tanque, e eu entendi que eu precisava abastecer para chegar em Bauru e ter margem para rodar aqui o resto da semana. Cheguei aqui em Bauru, abasteci novamente, e a prazo, se eu pagasse no crédito, R$ 8,86 o litro do diesel, R$ 8,86. No Pix, R$ 7,69 o preço do diesel. Não, é um carro, 80 litros o tanque, então não tive problema de racionamento ou, né, limitação no abastecimento. Mas a gente já recebe informação, né, de postos, como você mesmo colocou, limitando, né, em 300 litros, 200 litros o abastecimento. Isso inevitavelmente vai provocar uma paralisação. Porque... Pois é, e diante disso tudo, gente, que está acontecendo em Brasília, fica uma reflexão importante. O Brasil vive um momento político extremamente delicado, onde decisões judiciais movimentadas do Congresso e pressões políticas está acabando gerando cada vez mais debate e questionamentos na sociedade. Muitos defendem que todas as denúncias precisam ser investigadas com transparência, enquanto outros acreditam que estamos vendo uma disputa política cada vez mais intensa entre instituições. O fato, gente, é que a população acompanha tudo isso esperando respostas claras, justiça e respeito às instituições. Só que agora eu quero saber de você, quero saber a sua opinião. Você acha importante trazer esse tipo de informação? Já deixe o seu like no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo na política brasileira. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam acompanhar e participar desse debate. E também aproveita aí, gente, para verificar se você já é inscrito no canal, porque aqui a gente continua acompanhando e comentando os principais acontecimentos da política no Brasil. Agora a palavra está com vocês. Faça dos comentários o verdadeiro debate. Tudo junto.